Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias desta sexta-feira. Eu começo com informações da Ucrânia. Segundo o jornal britânico The Times, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobreviveu a 3 tentativas de assassinato na semana passada. Os responsáveis pelos atos seriam 2 grupos diferentes, formados por mercenários e as forças paramilitares especiais da Chechênia. E o secretário do Conselho de Segurança de Defesa Nacional Ucraniana revelou que espiões russos já haviam alertado sobre os planos de assassinato. E agora nós vamos com imagens ao vivo da Praça da República, aqui na região central de São Paulo. O fim de semana chegou e o hoje dia amanheceu novamente lindo e ensolarado. E agora nós vamos direto para o nosso telão conferir a previsão do tempo para o fim de semana em algumas cidades do país. Olha só, em São Paulo o tempo deve ficar quente. A máxima prevista para hoje na capital paulista é de 31 graus. No fim de semana o calorão também deve continuar, com máxima de 31 graus no sábado e também no domingo. Em Niterói, no Rio de Janeiro, o calor e o tempo seco predominam. A máxima hoje poderá chegar a 33 graus. No sábado, a máxima é de 32 e no domingo de 34 graus. Para finalizar, em Curitiba, o tempo deve ficar instável. Hoje a máxima não vai passar dos 27 graus. No sábado, o tempo fica um pouco mais quente, com máxima de 29 graus e no domingo, 30 graus. E olha só, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que concede visto humanitário para os refugiados de guerra da Ucrânia. De acordo com o texto, os ucranianos poderão permanecer no Brasil por 180 dias. Depois desse período, os imigrantes terão direito à residência temporária por 2 anos e também poderão fazer o pedido de residência permanente. A pessoa precisa dar início ao processo de legalização em até 90 dias após a entrada no país. A medida vale até o dia 31 de agosto. Mudando de assunto, até o fim deste mês, o Ministério da Saúde pode diminuir as restrições impostas com a Covid. A mudança pode rebaixar a pandemia para endemia. Esse é o status conferido a doenças recorrentes. O ministro da Saúde está avaliando a possibilidade de decretar o fim da situação de emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid, declarado no dia 3 de fevereiro de 2020. A medida prevê flexibilizar diversas restrições impostas pela pandemia e, tecnicamente, rebaixaria para a endemia o status da doença no Brasil, conforme foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Antes da mudança, a pasta tem reuniões programadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Casa Civil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a proposta vem no momento em que o cenário epidemiológico do país ficou mais tranquilo. Com a mudança, vai ser possível retomar a exportação de insumos utilizados na pandemia, como oxigênio, seringas, máscaras, luvas e medicamentos do kit intubação. A venda para outros países está impossibilitada enquanto vigora a pandemia. O término do estado de emergência em saúde pública também flexibilizaria as medidas de controle de fronteiras. Uma preocupação é com relação à autorização para o uso emergencial de vacinas como a Coronavac e a Janssen, além de anticorpos monoclonais para a doença. A mudança de status acabaria a autorização de uso emergencial, o que poderia prejudicar a aplicação das vacinas. O Ministério quer garantir que a flexibilização aconteça sem prejuízo ao uso de vacinas. Para evitar isso, a pasta já discute com a Anvisa ajustes nas normas atuais. E olha só, ainda falando de coronavírus, o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem a menor média de mortes por Covid desde o dia 27 de janeiro. Nenhum estado registrou alta nos óbitos pelo segundo dia seguido.
O Brasil confirmou 578 novas mortes por Covid-19. São 650.578 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 61.870 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 28.904.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 455 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 46% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 46.483 registros por dia. A curva apresentou tendência de queda, com uma variação de menos 58% em relação a 2 semanas atrás. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje nenhum estado indicou alta. Em estabilidade agora estão 2 estados, Alagoas e Pará. E as demais 25 unidades da federação hoje registraram queda. E olha só, agora eu estou de volta com o nosso repórter Kleber Werneck, que tem mais uma dica para quem está em casa. Segunda-feira começa a entrega do imposto de renda, né, Kleber? Verdade, data importante. A previsão é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E desse total, 60% terão direito à restituição. E você, Paty, é daquelas que entrega agora, logo no começo, ou deixa para a última hora? Kleber, eu já entrego no primeiro dia. E até porque esse ano o prazo está menor, né? Um dia a menos, não é isso? Bem lembrado, Paty. Normalmente, nos anos anteriores, a data limite era 30 de abril. Mas esse ano, a data é 29 de abril. Então é importante ficar atento. E para dar mais algumas dicas, diminuir o risco de errar, nós conversamos com um especialista que vai falar agora para você dicas importantes. Vamos ver? Deixem a documentação toda organizada, porque isso vai ser o substrato necessário, imprescindível para que a pessoa possa fazer uma declaração com todas as informações corretas e precisas. E um detalhe importante, para aquelas pessoas que vão ter direito à restituição, esse ano a Receita Federal implementou a ferramenta do Pix. Lembrando que o Pix precisa ser a chave por CPF, não pode ser e-mail, celular ou chave aleatória. Na cabeça, o Rodrigo ali parar. Não deixar para a última hora para levantar os documentos e realizar a declaração. Dia 7 inicia o prazo para a entrega da declaração. Então tenha em mãos todos os documentos, faça o download, contrato profissional para fazer, mas não deixem lá para o dia 29 de abril para fazer a entrega da declaração. Porque qualquer problema no sistema, qualquer problema de digitação, isso pode fazer com que você acarrete em atraso na sua entrega. E aí estará sujeito ao pagamento de multa. Muito bacana a dica, Kleber. E na semana que vem tem mais? Com certeza, sempre dicas importantes para o seu dia a dia aqui no nosso jornal. Muito obrigada pela sua participação. Por enquanto é isso, gente. Essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris e esperamos você. Até mais. Até mais.